Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre limites. Então, a gente vai ver alguns exemplos para a gente começar com a ideia intuitiva, com a noção de limites. Então, eu coloquei para vocês aqui uma situação que fala de uma placa metálica quadrada. Essa placa metálica, então aqui, ó, a gente tem a informação que os lados dessa placa, eles medem x. Esse valor x é um valor menor do que 3. Essa placa metálica quadrada, ela vai ser aquecida. E após passar pelo aquecimento, ela vai dilatar. Com isso, os valores dos lados, eles vão aumentar. Eles vão aumentar de tal maneira que eles vão se aproximar de 3. Então, eles estão se aproximando à medida que a placa está sendo aquecida, os valores dos lados, eles estão se aproximando de 3. Bem, o que vai acontecer? Antes, a gente tinha valores menores. Então, a área era um valor, claro, x ao quadrado, porque a área do quadrado é x vezes x, lado vezes lado. Com o aquecimento, esses lados eles estão se aproximando cada vez mais de 3. 2,7, 2,9, 2,99, 2,9999. Então, o que está acontecendo com essa área? Ela está se aproximando cada vez mais de 9, porque à medida que eu aumento os lados, os dois no mesmo tamanho, eu vou multiplicar eles e eles vão se aproximar cada vez mais do 9. Então, aqui a gente tem a ideia de limite, pessoal. A gente diz que o limite dessa área vai ser 9, nesse caso 9 centímetros quadrados, né? Porque eu estou falando em área em centímetros. Então, é o limite desta função. Aqui no próximo slide, eu coloquei para vocês a representação geométrica desta função. Então, claro, eu coloquei aqui, nós temos uma função f de x igual a x ao quadrado. Eu coloquei aqui, nós temos uma parábola, né, com concavidade voltada para cima, porque o a é positivo, o b é zero e o c também é zero. Então, pelo fato do c ser zero, significa que ela corta o nosso eixo y exatamente no zero. E como o b é zero, não é nem no ramo decrescente, nem no ramo crescente da parábola, como a gente conversou. Então, a gente sabe que é exatamente no vértice. Então, portanto, nós temos uma parábola com concavidade voltada para cima. Eu coloquei ela tracejada no lado esquerdo aqui, ó, porque nesse caso, como a gente está falando da área em função do valor dos lados, não faz sentido a gente falar em lados negativos, né? Lados de medida negativa. Então, a função x ao quadrado, ela é uma parábola. Mas, nesse caso, eu só representei o lado direito da parábola porque ele é o que nos interessa, é o que faz sentido nessa situação. Bom, então o que a gente percebe aqui? A gente vai se aproximar do 3, pessoal. A gente quer que os lados se aproximem do 3. Então, eu vou fazer aqui para vocês uma representação por meio de aproximações, um cálculo por meio de aproximações. Então, eu coloquei aqui para vocês uma tabela. Ó. O que acontece quando x se aproxima do 3 pela esquerda? Vocês percebam que eu coloquei um símbolo negativo aqui, ó, em cima do 3. Isso aqui é uma notação matemática que a gente usa para indicar que o valor está se aproximando pela esquerda. Então, pela esquerda do 3, nós vamos pegar, aqui nós poderíamos ter colocado outros valores, e eu sugeri alguns. Então, eu comecei no 2,1, no 2,5 e eu fui até o 2,999. Poderia ter pego outros valores, 2,9999, 6 casas decimais. Então, eu substituí os valores, coloquei na calculadora, né? Então, a gente vai fazer aqui, ó, 2,1 elevado ao quadrado. O que acontece? O valor da função no ponto é 4,41. O que a gente percebe? Que à medida que a gente está se aproximando do 3 pela esquerda, porque os valores aqui estão cada vez maiores e cada vez mais próximos do 3, o valor da minha função ele está se aproximando de, ó, de 4 foi para 6, foi para 7, foi para 8,4, 8,94, 8,99401. Então, esses valores eles estão se aproximando de 9. Então, eu fiz essa representação aqui, ó, no gráfico, para indicar que quando a gente se aproxima do 3 pela esquerda, ó, pessoal, tá aqui a flechinha, ó, o 3 pela esquerda, os valores da função estão se aproximando de 9. Então, é isso que a gente tem aqui, as imagens dessa função estão se aproximando de 9. Da mesma maneira, eu representei aqui, ó, quando o x se aproxima de 3, vocês percebem que tem um mais aqui, ó.
é pela direita agora. Então, eu vou pegar os valores maiores que 3 e vou me aproximando de 3 pela direita. Então, eu peguei aqui o 3,9, eu poderia ter pego o 4, 3,9, 3,7, 3,5, 3,02, 3,001. Poderia também ter pego um valor mais próximo ainda. Mas aqui a gente já consegue ter a noção do que está acontecendo. Ó. Quando eu substituí por 3,9, deu 15,21. Então, 3,9, quase 4, aqui assim, a minha imagem vai estar lá em cima, próximo do 15. Depois eu fui pegando valores menores. O que está aproximando com as... O que está acontecendo com as minhas imagens? 15, 13, 12, 9,6, 9,1204. Aqui eu tenho um valor bem próximo do 3, 3,001. Eu encontrei uma imagem 9,006001, ou seja, um valor muito próximo do 9. Então, aqui eu estou me aproximando do 3 pela direita, estou pegando valores em ordem decrescente, me aproximando do 3, e as minhas imagens elas estão diminuindo. Então, aqui tá, eu coloquei uma flechinha aqui para vocês para indicar que também está se aproximando do 9. Então, com isso, pessoal, a gente conseguiu verificar pela aproximação do 3, ó, na vizinhança do 3, o que está acontecendo, tanto pela esquerda quanto pela direita, os valores estão se aproximando de 9. Então, eu coloquei aqui uma outra representação para vocês, só para ilustrar, né, de uma maneira mais limpa, que tanto na aproximação do 3 pela esquerda, quanto na aproximação do 3 pela direita, os valores estão ambos tendendo a 9. Então, com isso, a gente pode concluir que o limite, aqui nós temos uma notação nova, ó. O limite da função x elevado ao quadrado, quando o x tende a 3, então tender a 3 significa se aproximar do 3 pela esquerda e pela direita, na vizinhança do 3. Então, o limite da função x ao quadrado quando x tende a 3 é igual a 9. Vamos ver um outro exemplo. Aqui eu peguei uma função y igual a menos 2x mais 6. Bom, aqui nós temos uma reta decrescente, porque o coeficiente angular é negativo, e ela corta o eixo y no 6. Então, eu representei ela aqui, corta o eixo y no 6 e decrescente. Se a gente quisesse saber a raiz dela, a gente sabe que nesse ponto aqui onde ela corta o eixo x, o valor, a coordenada y desse ponto ela é 0. Então, eu coloquei aqui o cálculo para a gente encontrar a raiz, ela vai ser igual a 3. Mas esse valor 3 eu não quero explorar ele agora. Eu só representei ele aqui para a gente saber qual era o valor onde cortava o eixo x. Eu quero saber o que acontece com essa função quando a gente se aproxima de x igual a 2. Então, eu quero saber também o que acontece quando eu me aproximo do 2 pela esquerda e pela direita. Então, eu fiz a mesma ideia, ó, pessoal, eu construí uma tabelinha e eu coloquei valores próximos do 2 pela esquerda. Olha o que eu peguei. 1,3, 1,5, 1,7, 1,9 e aqui, ó, 1,99, 1,999. Aqui também os valores são aleatórios, desde que obedeçam a ordem crescente, né? Em ordem crescente, me aproximando do 2. Eu substituí cada valor, cada um desses valores aqui eu substituí nesta função. Então, por exemplo, aqui, ó, menos 2 vezes 1,3 mais 6, e eu achei 3,4. O próximo deu 3. Quando eu substituí por 1,7, deu 2,6. Depois, 2,2. O que está acontecendo com esses valores aqui? Ó? Eu comecei em 3,4 e terminei lá em 2,002. Se eu pegasse um valor mais próximo ainda do 2, 1,9999, com 5 casas decimais, 5 noves depois da vírgula, eu teria um valor mais próximo ainda do 2. Então, esses valores pela esquerda, né, estão se aproximando do 2. Então, aqui, ó, pela esquerda do 2, os valores da minha função, as imagens da minha função, elas estão se aproximando do 2. Eles estão vindo daqui de cima, ó. O primeiro lá era 3,4, depois 3, 2,6. Então, eu estou prensando a minha função aqui. Estou me aproximando do 2. Da mesma maneira, eu fiz quando eu me aproximo do 2 pela direita. Então, eu peguei 2,9, 2,7, 2,5 e cheguei aqui no 2,001. Então, o que aconteceu com esses valores aqui? Quando eu substituí por 2,9 lá no x, eu obtive 0,2.
Então, aqui assim, ó, pertinho do 3, a minha imagem, ela tá aqui assim, ó, tá bem próxima do zero, deu 0,2. Mas à medida que eu vou pegando valores cada vez mais próximos do 2, então eu tô diminuindo agora valores decrescentes, ó, 2,9, 2,7, 2,5, 2,001. Esses valores, eles estão cada vez mais se aproximando do 2. Aqui, ó, quando eu substituir por 2,001, eu encontrei 1,998. Então, aqui a gente percebe essa ideia de aproximação, tendência, né? O que está acontecendo na vizinhança do 2. Então, aqui eu representei para vocês também na reta, né? A aproximação de 2 pela esquerda e a aproximação de 2 pela direita. E com isso, pessoal, a gente pode concluir que o limite da função menos 2x mais 6, quando x tende a 2, é igual ao 2. Eu estou supondo, né, que uma dúvida que vocês podem ter neste momento é, mas e por que ela simplesmente não substituiu o x por 2 se ela quer saber qual é o valor da função, qual é o limite quando o x tende a 2? Então, substitui de cara quando o x é igual a 2. Por exemplo, no exemplo anterior aqui, ó, vamos voltar nesse slide. A função era f de x igual a x ao quadrado. Se a gente substituir o x por 3 aqui, ó, vai ficar 3 elevado ao quadrado, que dá 9. Ah, deu certo, beleza. Vamos ver nesse próximo aqui. Se eu quiser saber no ponto x igual a 2, eu posso simplesmente, substituir aqui, ó, menos 2 vezes o 2, vai dar menos 4, mais 6. Ora, não vai dar 2 também? Então, é só substituir. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá, pessoal? Porque eu peguei 2 exemplos aqui bem simples, no qual dá certo essa ideia. Mas tem exemplos que isso não vai acontecer. Por exemplo, eu peguei um exemplinho aqui para falar para vocês. Vamos olhar essa função aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Essa função aqui, ó, de cara, a gente não consegue descobrir como que é o gráfico dela. Se vocês colocarem o gráfico dela no GeoGebra, vocês vão perceber que isso aqui vai ser uma reta. Mas vamos ver o que acontece com essa função no ponto 1, no valor para x igual a 1. Então, por essa ideia que a gente acabou de abordar, né? Vamos ver. Nos 2 exemplos anteriores, a gente simplesmente substituiu pelo valor e deu certo. Vamos ver se a gente substituir por 1 aqui agora, então. Então, se eu quiser saber qual é o limite da função quando x for igual a 1, primeiro eu vou fazer o valor da função no ponto 1. Então, vamos lá. Vai ficar 1 elevado ao quadrado, menos 1. Só que 1 ao quadrado é 1. Menos 1 vai dar 0. E embaixo vai ficar 1 menos 1, que também dá 0. Então, ficou 0 dividido por 0. Isso é uma indeterminação, pessoal. Então, a gente acabou de ver que não dá certo. Tem funções que não dá certo. A gente não pode simplesmente substituir o valor da função no ponto e achar que esse é o limite da função. Porque nesse caso aqui, a gente tem uma indeterminação e a gente não consegue descobrir. Então, vamos por aquela mesma ideia de aproximação. Quando x tende a 1 pela esquerda, eu peguei aqui valores cada vez mais próximos do 1, ó. Comecei no 0, 0,5, 0,9, terminei aqui no 0,9999, 4 casas decimais. O que está acontecendo com esses valores aqui, ó? Quando o x era 0, eu substituí por 0 lá, ó. 0 ao quadrado, menos 1, dividido por 0, menos 1. Deu 1. Depois foi para 1,5, 1,9. E aqui, ó, quando eu peguei o valor mais próximo possível do 1 aqui, que eu considerei, eu encontrei 1,99989998. Então, eu encontrei um valor muito próximo de 2. Da mesma maneira, quando eu me aproximei de 1 pela direita, então eu peguei o 2, 1,5, 1,1, 1,01, terminei lá no 3 zeros e 1, né? 1,0001. Esses valores aqui, ó, eles estão também, ó, estão decrescendo agora, ó, 3, 2,5, 2,1. Cheguei num valor aqui, ó, muito próximo do 2, porque 2,0001 é quase, né, aproximadamente o número 2. Então, a gente percebe que se aproximando de 1 pela esquerda e se aproximando de 1 pela direita, eu tenho valores muito próximos de 2. Eu estou me aproximando aqui de 2 pela esquerda, né? Então, eu estou obtendo valores aqui cada vez mais próximos do 2. E na medida que eu me aproximo de 1 pela direita, eu estou conseguindo valores cada vez mais próximos de 2 também. Então, a gente pode concluir com isso que o limite da função x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1
quando x tende a 1, é igual a 2. Então, só a gente tem que ficar ligado nessa história de a gente não pode substituir de cara o valor. A gente tem sempre que ver o que está acontecendo na vizinhança. A ideia do limite é a ideia de aproximação, de descobrir o que está acontecendo na vizinhança, não exatamente no valor, mas pela esquerda e pela direita. Ok, pessoal? Bons estudos para vocês!